Caros amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e 100% Brasil. Esses são os dois canais hoje, tá vendo? Então, o 100% está aqui com a gente hoje, fazendo essa transmissão aqui em conjunto com o canal Brasil no Ponto News. Então, a dobradinha entre os dois aqui é muito importante. Seja muito bem-vindo a esse canal direito que apoia Jair Messias Bolsonaro, no Brasil, no caso, aqui no Brasil, e Donald Trump lá nos Estados Unidos, o conservador direto. Netanyahu Netanyahu aqui em Israel, e aqui na Argentina tem o Milei e tem o Bukele, que cara, eu não conheço muito bem o Bukele, mas ele fez uma coisa que todo mundo fala, até o governo Bolsonaro fala, até o Bolsonaro fala isso, que ele acabou com a roubalheira, tudo que não presta lá, o bandido trabalha lá, tá? Lá a bandidagem trabalha, não tem negócio de ficar comendo as custas dos outros, não. Lá a ralação para eles, tá dentro? Tem que pagar a própria comida deles, tá? Mudou a história lá, tá? É mais ou menos isso, tá? E aqui no Brasil pode ser diferente, mas nós temos um judiciário que é muito complicado, cara. É muito complicado. Tem que dar Bolsa Família para para quem, tem que deixar. Pô, tá entendendo? É um negócio. E nós temos um governo aí que é um corrupto, tá entendendo? Corrupto. O Lula é corrupto. Porra. Veja o que aconteceu no INSS, que a gente vai tratar daqui a pouco sobre isso. Então, gente, deixe seu like, compartilha, é muito importante. Temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Hoje nós estamos aqui no 100% do Brasil, nessa câmera daqui, e nesse lado aqui, Brasil no Ponto News. Deixe seu like, compartilha, é muito importante. E sejam muito bem-vindos a esse canal direita, gente, que apoia Jair Messias Bolsonaro. E vamos que tem muita coisa para a gente falar hoje, tá arregado hoje de tanta coisa maravilhosa aí, e não para a esquerda, mas para a direita tem coisa boa, tá? Like, compartilhamento e vamos que vamos. Exatamente, muito boa noite. Agora 19 horas e 25 minutos, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal 100% Brasil. 100% Brasil. Inicialmente, peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília, né? E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 7 de maio de 2025. Antes de citar os temas, né, quero lembrar do Pix que se encontra nas descrições, né? Então, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, né, lembro do Pix que se encontra nas descrições, certo? Estou falando no plural, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Agora, quem puder contribuir financeiramente, contribua com like, contribua com compartilhamento, que estará nos ajudando muito. Demais, né? Isso aí. Além disso, pessoal, vou postar aqui no chat, né, três dos nossos canais que temos aqui. Um deles é o meu canal pessoal, né? Depois eu vou postar o canal pessoal dele. E, por fim, eu vou postar um canal chamado Belezas Turísticas Carioca. Certo? Já tem mais de 80 inscritos, né? O canal dele pessoal, né, tá bombando com shorts, né? Ele faz diariamente ali vídeos, né? Cria sempre conteúdo inédito, portanto, tá? Só inédito, portanto, tá? Pessoal, inédito, né? Portanto, inscrevam-se no canal Ferreira 3.0 e também no meu canal Felipe Luzeiro. Eu já vou postar aqui no chat, né? Tanto em um canal quanto o outro, né? Quem porventura estiver assistindo em outro canal, né, inscrevam-se, né? Inscrevam-se no canal Felipe Louzeiro, com Z mesmo, né? E no canal Ferreira 3.0, né? Além desses, Belezas Turísticas Carioca, certo? Enfim, acredito que era isso, né? Qualquer outro detalhe eu vou destrinchar aqui nessa live, né? Mas falando sobre os temas, né? Comentando sobre os temas agora, né? Aliás, mencionando os temas, né? Primeiramente vai falar sobre Bolsonaro, que marcou presença nessa manifestação em Brasília. Quem acompanhou as nossas últimas lives vai entender,
né, que eu confirmei justamente a presença do Bolsonaro nessa manifestação, nesse ato pró-anistia, né? Tinha muita gente com dúvida, né? Eu falei assim, não temos que ter dúvida, até porque o Bolsonaro fez vídeo direto do hospital, né? Convocando para a manifestação. Isso indicaria que ele estaria presente, né? Então, não foi outro, né? Não foi outro, né? Então, a gente vai falar sobre esse assunto no primeiro tema desta live. Seguidamente, vai falar sobre a reunião entre o próprio Bolsonaro com representantes dos Estados Unidos, né? Inclusive, essa reunião foi secreta, né? Mas a gente vai trazer essa matéria sobre a participação, né? Sobre a vinda dos representantes dos Estados Unidos ao Brasil, que vieram conversar, além do eterno presidente, também vieram para conversar com o Flávio, certo? Flávio Bolsonaro. E, por fim, a gente vai falar aqui sobre o vídeo, sobre o vídeo com mais de 60 milhões de visualizações que irritou o desgoverno do PT e é relacionado à fraude do INSS, certo? A gente vai trazer todas as notícias. Temos inúmeras notícias para falar sobre o INSS. Se não couber aqui no último assunto, a gente vai trazer no final dessa live, no bate-pronto, que a gente traz as notícias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Certo, pessoal? Agora, 19h29 no horário de Brasília. Ditos temas, vamos à oração. Vamos orar, gente. Vamos orar por aquelas pessoas que participaram hoje daquela manifestação. Aquela caminhada lá em Brasília. Foi muito importante. Teve orações, teve choro, teve muita coisa bacana lá. É muito importante. Estão lutando por pessoas que estão presas. Você sabia por que estão presos, tá vendo? Então, gente, a anistia tem que sair. Não chega de hipocrisia desse covarde chamado Hugo Mota. Tá ok? Vamos lá. Mas vamos orar pelas pessoas, pelo Jair Bolsonaro, pela recuperação dele, pelos parlamentares de direita que estavam ali, lutando ali. Então vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nossa reino, seja feita a vossa vontade, tanto terra como no céu, por nós de cada dia. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos lá. Vamos direto aqui para um salmo. Vamos direto aqui para Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destreza e minha justiça. Então, a justiça, essa é a justiça que nós precisamos. Certo, gente? Vamos parar de hipocrisia. Eu vou falar aqui do Hugo Mota, que é um covarde. É um covarde, o Davi Alcolumbre também é um covarde. Tem que ouvir e ficar calado. Porque são covardes. Porque se não fossem covardes, estariam lá na manifestação com o Bolsonaro hoje. Entendeu? Estão lá comendo e bebendo à custa do povo, esculachando a população. Tá vendo? Aqueles presos ali merecem ser libertados imediatamente. Ninguém quer negócio de redução de pena, quer liberdade total. Essas pessoas. Tem pessoas muito, muito idosas ali que precisa, e pode morrer mais pessoas ali naquele negócio, fora o Clezão. Mas vamos falar disso aqui. Hugo Mota, filho, tua sobrevivência já era, tá? Se você for um homem de caráter, e ter a cara limpa, chega lá e diz: turma, é o seguinte, mudei de ideia, o STF que se lasque lá, tá dizendo, mas a batida é essa aqui, ponto final. Seja homem, cara. Não seja um covarde. Entendeu? Covardia não é autoridade. Você ganhou aí com a maioria. Cadê você? Que covardia é essa? Com medo de quê? Eu tenho rabo preso, tua família tem rabo preso. Falaram que teu familiar tá tudo corrupto, que eu costumo aqui. Sabe, tudo os jornais aí na revista, é tudo negócio, tudo corrupto. Pai, enteada, não sei o quê, como é que é enteada, não é? Madrasta, tudo corrupto. E aí, como é que vai ficar? Vambora. Então, se inscreve, compartilha, deixa aquele like, é muito importante na descrição do vídeo, gente. Tem um Pix, se puder, ajuda a gente. Se não puder, tranquilidade, vai lá,
só dá aquele like, é muito importante. O like é muito importante para a gente, porque quando dá o like, isso aqui faz o canal crescer cada vez mais e muita gente vai ver mais nossas lives, tá entendendo? Quando você não dá o like, então fica muito difícil de muita gente ver, daí fica pouca gente ver os nossos comentários aqui. O que então, tem acontecido, fortaleça o nosso canal, é muito importante. O que tem acontecido é que nas últimas lives a gente tem tido uma crescente, tá? Uma relevância considerável, né? Espero que a gente continue nessa toada, né? Mas para isso a gente precisa do apoio de vocês, né? Que vocês venham a deixarem seus likes, compartilharem, né? Que isso faz toda a diferença, pessoal, né? No final das contas, né? A gente pede, né, que claro, com gentileza aqui, até porque, pessoal, a gente precisa levar as vozes de direita adiante, né? E eu estava vendo ontem, né? Eu queria comentar aqui sobre um canal chamado O Provocador, né? Inclusive me apoia muito o Bolsonaro. Ele falou que por diversas vezes ele pensou em desistir, né? Mas a gente não pode ir para essa toada, tá? Eu entendo dessa forma, né? Que a gente não venha a escarnecer, né? Porque, pessoal, a luta é realmente longa, né? A gente já sabia, né, desde muito tempo que não seria simples ou fácil, né? Ser direita é muito difícil, né? Mas, novamente, né, reforço, né? Não, ser de direita é muito bom e maravilhoso. Só que nós estamos lutando contra o sistema corrupto. Mas por que é difícil, né? Porque a gente está lutando contra uma maré sem procedente, né? A gente está lutando contra a imprensa, contra militante, contra a STF, contra a MPF, contra a Polícia Federal, né? Porque nós, direita, até então, defendemos policiais honestos, né? O ponto é que a Polícia Federal, né, tem se tornado cada vez mais uma extensão do desgoverno do PT, né? Extensão do STF, né? E, logicamente, contra fatos do argumento, né, pessoal? Quando uma instituição ou corporação vem a ser destoada, né, vem a ser ideologizada, o que acontece, né? Resumidamente, né, a Polícia Federal, né, se torna ali um desserviço ao Brasil, né? Fora que a própria Polícia Federal não combate, né? Não combate o bom combate nas fronteiras, né? É aquilo que tu sempre diz, né? Eles deixam muita coisa passar, muita coisa passar, né? Mas enfim, né? É isso, né, que eu tenho para dizer, né? A gente não pode escarnecer nunca, né? A gente tem que continuar nesse fluxo de levar informação, levar verdades, né? Até porque a verdade incomoda, mas mesmo assim, né, ela tem que ser dita, né? Mesmo que ela seja inconveniente, né? Então é isso, pessoal, né? Vamos ao primeiro tema desta live, sem mais delongas, né? Jair Bolsonaro comparece, marca presença na caminhada pela anistia no Distrito Federal. O eterno presidente se recupera de uma complicada cirurgia no intestino. Mas aquilo que eu disse nas lives passadas se concretizou, pessoal. Quem assistiu sabe, né? Enquanto o pessoal estava com dúvida se ele iria ou não, eu falei não. Cravou, né? Eu cravei. Né? E acertou. Assim que gravou o vídeo, eu falei assim, pô, não teria o porquê em gravar aquele vídeo e não comparecer no ato do pró-anistia, né? Então eu já disse antes mesmo, né? Antes mesmo de tudo isso acontecer, que o Bolsonaro compareceria na manifestação. Não é querendo me gabar, não, é porque eu entendia, né, que fazia sentido, né? Eu entendia que fazia sentido quando ele convocava essa manifestação para o dia 7 de maio, né? Com certeza ele iria sair do hospital antes, né?
Então foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, né? Após ser submetido a uma cirurgia no intestino, que aconteceu por 12 horas, e uma permanência de 3 semanas no hospital DF-Star, em Brasília, o eterno presidente Jair Bolsonaro compareceu na caminhada pacífica em favor da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. A manifestação convocada pelo líder da direita e organizada pelo Silas Malafaia teve sua concentração às 16 horas na Torre de TV em Brasília, seguindo para o Congresso Nacional. O ato político visava pressionar que seja pautado o regime de urgência do projeto de lei que concede a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Uma vez aprovada a urgência, a proposta vai direto para a votação no plenário sem ser submetida às comissões. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó, Revista Oeste, advogados publicam manifesto pela anistia ao 8 de janeiro. Iniciativa se fez após, né, enquanto acontecia o ato a favor do perdão, que ocorreu, na verdade, em Brasília. Revista Oeste. Por fim, aqui, ó, Pleno News, eu fiz questão de trazer essa matéria, até porque faz parte daquela entrevista do Bolsonaro no Oeste Sem Filtro de ontem, né? Bolsonaro desafia Alexandre de Moraes a exibir minuta do golpe. O eterno presidente disse que sentença para condená-lo já está pronta. Ele disse o seguinte, abre aspas, contudo, o STF já está com a sentença pronta. A expectativa é me julgar neste ano para me condenar a 38 anos de cadeia, né? Fecha aspas, né? Disse o conservador em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro da Revista Oeste. Pleno News, né? São 3 matérias, enfim. Passado por elas, vamos aos comentários. Vamos lá. Eu vou começar por essa entrevista, que eu assisti a entrevista dele, inclusive naquela hora que você estava lá no estúdio, estava gravando, fazendo gravação, ele, então não dá, porque não deu para assistir o início. Mas as melhores partes a gente assistiu. Quando Bolsonaro jogou no ventilador, olha só que ele jogou no ventilador, preste atenção no que eu vou falar. Ele falou, olha, ninguém pode me questionar, mas eu vou falar algumas coisas aqui e peço para ninguém me questionar por que é que eu vou falar isso. Certo? Então ele falou de 30 milhões ou 50 milhões de dólares, 50 mil dólares, 50 mil dólares que foi, isso, ou 30 mil dólares, ele falou 3 tipos de sacada ali. Para bom entendedor, entendeu já que já nos Estados Unidos já está essa matéria lá fora desses valores, tá? Já está lá fora, que eu vi agora há pouco, entrei com o pessoal lá do Timeline, da Kombi, eles já mataram a charada lá, e já jogaram no ventilador lá também, tá? 50 milhões, o pessoal sabe para quem foi. Mataram a charada, estão matando a charada aos pouquinhos, do que Bolsonaro falou ontem. Certo? Então, vamos lá. Ele falou foi 30 milhões para 30 mil dólares para 50 mil dólares para outro, mais ou menos por aí. Foi o que deu para entender aqui. Ele pediu para ninguém questionar e nem perguntar por que estava falando aquilo. Que aquilo ali é confidencial, certo? Confidencial. Mas agora, voltando a falar, ele falou muito na Revista Oeste, que acontece, que já tem uma centena programada para sentenciar ele, certo? Só que cadê a minuta do golpe, o Alexandre de Moraes? Porque tu não apresenta. Cara, sabe o que eu acho invocado? Esse desprezo que o Alexandre de Moraes tem pelas pessoas, pelos advogados, exatamente, pelos jornalistas, pela informação. Quer dizer, ele é capaz de pegar uma minuta e mostrar apenas para Globo lixo. Globo é lixo. A desinformação está lá. Entendeu? Vamos lá. É por isso que eu não vou em manifestação do Bolsonaro.
Ele é capaz de dizer lá, o Silas Malafaia, acompanhar lá, tinha mais 10 mil pessoas lá. Porque foi uma caminhada, gente, não foi uma manifestação como no Rio de Janeiro, São Paulo, em outros lugares aí que Bolsonaro vai com mais afinco, com mais pessoas. Foi uma caminhada. Por que uma caminhada? Na quarta-feira, uma caminhada. Gente, para levar mais de 10 mil pessoas ali não é fácil, não. Então, foi para pressionar aquele covarde do Hugo Mota. Entendendo? O Hugo Marmota, né? Combinou uma coisa e não cumpriu. Agora está se lascando, dando entrevista lá para o estado dele e vai se lascar. Hugo Mota, vai curtindo aí esses últimos 2 anos aí que tu tem de mandar no Congresso, porque você não será reeleito. Covardia, nós estamos cheios, já saiu Pacheco e Arthur Lira. Já mandamos, esses já foram embora. Ninguém veio mais falar neles. Alguém veio falar no Arthur Lira, alguém veio falar no Pacheco, ninguém veio falar nele. Ninguém veio falar mais nesses caras. Porque foram varridos praticamente da política. De tanta coisa horrível que fizeram contra a população. Primeiro foi com o Daniel Silveira, o tal do Arthur Lira. Vamos fazer uma votação aqui, entregando de bandeja para o STF. E o STF, com aquela turma que tem ali dentro, amigo, acabou-se. Então, o nosso país está indo numa direção afunilando. Ninguém quer investir no Brasil. Tu vê aí que o governo do Larápio aí, do velhinho do INSS, porque o Lula também recebe do INSS. Também ele fala do INSS. O velhinho do INSS, que é o Lula, tá vendo? Tu vê ele aí, ele não tem projeto nenhum para o Brasil. O cara está com 3 anos, vai fazer 4 anos que o cara está no governo. Qual foi o projeto que o Lula fez? Minha Nossa Senhora, cara, como é que um cara tão assim, tão Zé Ruela, para não fazer projeto nenhum para o Brasil? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o INSS no final, mas olha só, é uma vergonha. Mas foi alertado pelo Bolsonaro. Vocês vão sentir falta de mim, porque a esquerda é a esquerda não tem amor a nada. Não é à toa que eles estão aí, jogando contra a anistia. Eles não assinaram, não estão nem aí. A população que se lasque. Aí tu vai no supermercado, vai com R$100 no supermercado fazer uma compra boa lá. Vai lá. Dá para te comprar um meio quilo de café, que é R$40, 1 quilo de frango, 1 quilo de filé de peito de frango, pronto, acabou o dinheiro. Aí é que está o negócio, o cara não come as custas, não vai no supermercado e acha que está arrebentando. A popularidade. E outra coisa, toda vez que fede para ele aqui no Brasil, ele corre do Brasil. Tem um problema do Daniel, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, parabéns ao Bolsonaro, parabéns que foram lá. Foi muita gente aqui do Rio de Janeiro, foi muita gente de São Paulo, estava lá, tem gente que... muito legal pra caramba, tá entendendo? Foi uma caminhada, não foi uma manifestação. É capaz da Globo ali dizer que tinha 5 pessoas lá, mais ou menos. É o que eles vão falar à noite, né? A manifestação deu a esquerda, cara, todo mundo já sabe. Ninguém acredita no UOL, na Folha de São Paulo, esse pessoal aí. Pessoal Estadão. Esse pessoal não estão nem aí para a população. O caso deles é mamata no governo. É receber dinheiro de estatais que estão fazendo propaganda lá com eles. Banco do Brasil, todo mundo sabe que é para banco lá você vai investir. Caixa Econômica, vai lá para depositar seu dinheiro. Petrobras, para que fazer propaganda de estatais que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Precisa. Correio, por exemplo, todo mundo sabe. Correio está falindo, ninguém manda mais carta para ninguém não, rapaz. Ninguém manda mais carta para ninguém, a coisa tem que ser rápida e rasteira. O Mercado Livre está me devendo uma grana, tá falando todo dia dele aqui. Mas tá aí. Shopee, Mercado Livre, Amazon Prime, Amazon tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá? Então, gente, é preciso que você olhe com as coisas com mais carinho. Infelizmente, nós temos um covarde do Hugo Mota que combinou uma coisa e vai se lascar. E ele quer mais uma coisa. Ele é tão irresponsável que ele quer aumentar a quantidade de cadeira lá no parlamento. Cara,
Nós temos 500 e poucos deputados. Para que isso aí, cara? Eu sou totalmente contra, e o PL é contra isso aí. Ninguém aguenta isso aí. Para que ter um Senado que não serve para porcaria nenhuma? Para que ter um Senado que não serve para porcaria nenhuma? Hein? Que tem 4 ou 5 senadores ali que fazem alguma coisa, porque o resto é tudo tapado, não faz coisa nenhuma. Ninguém tem até medo de ir lá fazer oratória lá, de falar. Não vai para não se queimar, porque tem tudo rabo preso com o STF. São tudo covarde, tem rabo preso com o STF. O Davi Alcolumbre, ele é o corrupto. A família dele tem aquela corrupção lá no estado dele. Tem fé em Jesus Cristo que nunca mais será eleito. Coisa não. Acaba com isso aí. O mandato dele acaba esse ano. Os 8 anos dele acaba esse ano. Acabou. 2026. Acabou o mandato, acabou. Então, gente, são covardias que faz com a população. O Davi Alcolumbre, ele é um covarde. Ele é medroso, ele é cagão. Aquele cara que tá se borrando ali. Não posso ofender o STF. Cara, meu amigo, é o seguinte, um poder não pode dominar o outro poder. Certo? Se os poderes são... Eu não mexo com você, você não mexe comigo, tá tranquilo. Mas quando um poder pula por cima de 2 poderes, é brincadeira. Aliás, por cima de 3 poderes, né? Porque o governo Lula, quem manda lá é o STF. Congresso Nacional, quem manda é o STF. Senado, quem manda é o STF. E aí? Como é que fica a população do interior? Como é que um investidor vai investir aqui no Brasil se o nosso sistema jurídico está falido? O STF não manda, né? Na verdade, o STF destrói o Brasil. Destrói o Brasil, vamos lá. A gente tem que falar dessa forma, né? Isso, vamos lá. Mas, enfim, antes de comentar sobre o primeiro tema dessa live, né? Eu já vou postar aqui os canais, hein, pessoal, no chat. Vamos lá para o Salmo 121, né? Salmo 121, né? Ao qual eu sempre trago nas transmissões. Vamos lá, então. Salmo 121, pessoal. Salmo 121, né? Para quem não lê a Bíblia, ou para quem lê, né? Tá aqui, ó. A gente não julga, pessoal, a gente não julga, né? Mas acreditamos que esse é o melhor livro do mundo, certo? Aqui, ó, Salmo 121. Vamos lá, então. Vou ler aqui, ó. Vamos lá, então. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, a quem que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Portanto, Salmo 121, amém. Né? Agora, comentando sobre o primeiro tema desta live, né? É o que eu já havia adiantado antes, pessoal. Eu já tinha dito em lives anteriores que o Bolsonaro compareceria nesse ato pró-anistia em Brasília. Por quê? Por que eu cheguei nessa conclusão? Né? Porque ele já tinha gravado o vídeo no hospital. Então, para mim, não fazia sentido, né, em gravar esse vídeo e não poder comparecer na manifestação. Né? E naquela época, né, quando ele gravou o vídeo, ele não tinha alta, né, não passou por uma alta. Né? Semana passada, o que ocorreu? Né? O Bolsonaro tinha recebido alta, né, e que havia adiantado essa informação, certo? O que aconteceu com ele no último domingo foi o quê? Né? Que ele saiu do hospital e já tinha recebido alta. Né? Ele foi transferido para o quarto. Né? Então ali ele já estava encaminhado para sair do hospital. Né? A gente não falou que ele sairia do hospital, a gente falou que ele receberia alta, certo? Ele receberia alta, se eu não me engano, na quarta-feira passada. Né? Domingo ele saiu do hospital, né, e fez aquelas declarações
para a velha imprensa, né? Inclusive, ele defendeu justamente a anistia do 8 de janeiro, né? Enfim, né? Ele focou nesse assunto, até porque, pessoal, a gente precisa pôr um ponto final nessa história, né? E como é que a gente põe o ponto final na história, por assim dizer, do 8 de janeiro de 2023? Justamente perdoando, né, justamente concedendo essa anistia humanitária, né, porque a gente imagina assim que não, a anistia é um ato político, né, mas ele vai muito mais além, pessoal, né, essa anistia, esse PL da anistia, né, não só esse PL da anistia, as anistias que aconteceram pelo Brasil sempre tiveram como finalidade uma pacificação, né? É esse o ponto, né? Né? Então eu acredito que a anistia ela vai além do âmbito político, ela vai para uma questão mais humanitária, né? Humanitária mesmo, né? Enfim, acaba envolvendo política, até porque envolve votações, mas por que eu falo isso, né? Porque, assim, a gente está falando sobre presos políticos, né, que acabaram sendo presos de forma injusta, né, por um ministro, né, que está fazendo um desserviço ao Brasil, que é o Alexandre de Moraes. Convenhamos, né? Não houve individualização dos casos, né? Muito pelo contrário, né? O que houve? Uma coletivização, né, dos elementos, tá? Quer dizer, para Alexandre de Moraes, né, todos aqueles que participaram das manifestações do 8 de janeiro, porque houve manifestações e houve invasões, pessoal. A gente precisa separar, né? O que ocorreu no 8 de janeiro? Né? A gente precisa falar isso para o nosso público, até porque há muita confusão sobre esse assunto. Né? O que houve? Houve manifestação e houve o quê? Invasões. Né? As invasões a gente descarta, a gente despreza. Né? Não deveria ter acontecido as invasões. Né? Mas também houve manifestações, certo? Tem gente que até mesmo que não estava em Brasília se encontra presa. Né? É justo isso? Não. Tem ambulantes presos. Né? Até recentemente tinha até morador de rua. Né? Morador de rua, quer dizer, vergonhoso, né, pessoal? Vergonhoso, né? Mas o Alexandre de Moraes atua na maldade. Não sabe o que é justiça, não sabe o que é democracia de verdade. Por mais que o Alexandre de Moraes, por mais que Lula falem sobre democracia, né, eles estão fazendo muito pelo contrário, estão agindo inconstitucionalmente. Né? Inclusive, tem um inquérito no STF chamado Inquérito dos Atos Antidemocráticos, certo? O ponto aqui, com esse inquérito, qual é a impressão que passa para a gente, certo? Qual é a impressão que passa para a gente? Que o STF está chamando os outros, está acusando a direita daquilo que são. Né? Não há qualquer tipo de oposição a esse inquérito no STF. Engana-se quem acha isso. Até mesmo os indicados Bolsonaro já também se corromperam, certo? Então, a gente não pode esperar muito, por exemplo, de Cássio Nunes, que recentemente disse que não, né, que deveria haver uma redução das penas. Quer dizer, ele está alinhado com o Hugo Mota. Né? Hugo Mota, mesmo com urgência, no PL da anistia, disse que não. Disse que não, a vontade popular não tem que ser executada. Quer dizer, é um sujeito que, mesmo que fale sobre democracia, não sabe o que é de fato, não sabe o que é isso de fato. Né? Porque, pessoal, novamente, né, Hugo Mota está
caminhando, seguindo a passos largos ao que foi Arthur Lira enquanto presidente da Câmara. Não tenho dúvida disso. Até porque não houve qualquer tipo de oposição por parte do Arthur Lira quanto à prisão do Daniel Silveira. Já o Hugo Mota fez até uma situação mais terrível, né? Ele votou pela prisão, pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, né? Então, o Hugo Mota parece que acha que é certo, parece que para ele é certo todas as prisões políticas, não só envolvendo o 8 de janeiro, mas também Daniel Silveira, Braga Neto, até porque a gente não vê o sujeito opinar sobre isso. A gente não vê o sujeito opinar sobre isso. O que a gente vê são só ladainhas. Quer dizer, o Hugo Mota prefere conversar muito mais ali com Cláudio e Braga do que propriamente conversar com Bolsonaro, né? E tem gente que acredita, né, que não existe centrão no Brasil, né? Mas que centrão é esse que dialoga somente com um esquerdista e não quer dialogar com o outro lado do argumento, que não quer dialogar com direitistas, né? Enfim, a gente vê que esse centrão fisiológico, né, na verdade, na prática, trata-se de um bando de esquerdistas, né? As provas já disse aqui, as provas já disse, né? E nisso, né, tem sempre alguns que falam, não, que a anistia tem como objetivo principal tirar a inelegibilidade do Bolsonaro. Não, a anistia tem o objetivo principal de perdoar aqueles que são presos políticos. Até porque, novamente, reforço, a maioria que se encontra presa não cometeu nenhum tipo de irregularidade, né? E a gente pode até discutir, né, se esse projeto realmente retira a inelegibilidade do Bolsonaro, mas o ponto é que o Bolsonaro se tornou inelegível de forma injusta. E covarde, de forma criminosa, né? Então não precisaria de projeto para reverter a inelegibilidade dele, né? O que a gente precisaria é que somente a justiça fosse feita. Mas o que é justiça para aqueles que rasgam a Constituição? Né? O que é justiça para aqueles que rasgam a Constituição? Né? Porque é isso que a gente vê o tempo todo, advindo ali do STF e representante do TSE. TSE que só existe no Brasil, pessoal. TSE só existe no Brasil. Vergonhoso. Vergonhoso, né? E tem gente que leva a sério o que o TSE faz. Nem precisa disso aí. Quem é o presidente do TSE nas eleições de 2022? Vocês lembram? Alexandre de Moraes. Né? Se vocês não suspeitam minimamente desse sujeito, porque ele era presidente. É lógico que o presidente do TSE acaba escolhendo os técnicos de informática ali para contabilizar os votos. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Eu só vou deixar essas conclusões para vocês, né? Esses pontos para vocês tirem suas próprias conclusões, né? Mas muito necessária essa manifestação pró-anistia, até para desmitificar o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Né? Quer dizer, houveram invasões agora, porque a imagem que se passou na época, até o presente momento, para a imprensa, de que aquelas invasões seriam manifestações de direita. Mas essa manifestação de Brasília hoje, teve alguma invasão? Tirem suas próprias conclusões. Meus parabéns, né? Parabéns ao eterno presidente Bolsonaro por ter comparecido, mesmo se recuperando. Inclusive, ele parece que foi proibido pelos médicos, né?
mas mesmo assim fez questão de comparecer, até porque deve respeito, né? Deve respeito àqueles que tanto esperavam, né, que ele fizesse um pronunciamento, e assim o fez, né? Logicamente, ele fez um discurso curto, né, mas eficaz, né? Isso. Então era isso, pessoal. Presto meus parabéns ao eterno presidente Bolsonaro por isso, né? E, novamente, né, prestar meu repúdio a Alexandre de Moraes, né, que é um criminoso, não um ministro. Alexandre de Moraes tem que ser preso urgentemente. Agora, fazer um exame nele, isso sim, na cabeça dele, pra ver como é que tá. Tem que ter coragem para falar isso, pessoal. Tem que ter coragem, né? E nós temos de sobra, até porque temos um canal chamado Opinião com Coragem, né? Então era isso, pessoal, né? Parabéns ao eterno presidente Bolsonaro e presto meu repúdio a Alexandre de Moraes. Tá ok, meus amigos? Então deixa o seu like, compartilha. Inclusive teve o Gustavo Gaia até chorou lá, o presidente chorando também. Além disso, também presto meus parabéns aos advogados que pedem anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, certo? Tá. É isso. Então tá, gente. Então, peço aqui só essa questão, o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Nossa bandeira é verde e amarela, camisa verde e amarela. Nada de seleção brasileira, camisa vermelha. Tá de brincadeira, a seleção brasileira faliu, né, cara? Pelo amor de Deus, hein? Para com isso, rapaz. Inventa outra história. Inclusive tem uma notícia aqui sobre a CBF. Sobre a CBF e o STF, hein, pessoal? O STF, o Gilmar Mendes. Acompanhe até o final, Gilmar Mendes. Sobre CBF e STF. É vergonhoso, cara. Isso aí, cara. O povo brasileiro não merece isso. O povo brasileiro é ordeiro, é honesto. Aquele cara que sai de manhã para trabalhar, para buscar o pão de cada dia para sua família. Aí quando chega em casa para ligar a televisão, aí você vai lá, a seleção brasileira vai usar camisa vermelha, camisa do PT. Tá de brincadeira? Pô, pelo amor de Deus, né? Tá? Mas vamos lá. Deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Vamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo, rapidinho, que diz assim, vamos lá. Vamos aqui para o Lucas 22, 42, que diz assim. Lucas 22, 42, que diz assim. Dizendo ao Pai, se quiser vir a mim, dizendo ao Pai, se quiser passar de mim este cálice, todavia não se faça minha vontade, que faça a sua. Deus diz assim, que seja feita a vontade do Senhor primeiro do que a minha. Então vamos fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque a minha fica para depois, tá vendo? Então faça a vontade de Deus, porque automaticamente Deus também, você também está fazendo a vontade dele, automaticamente ele está protegendo você. Isso está em Lucas 22, 42, aqui desse livro aqui, ó, que é o maior livro, o livro sagrado do mundo, que o pessoal está discutindo lá em Roma, o novo Papa. Daqui a pouco a gente vai falar mais, vou falar sobre isso no final da live. No final da live não, depois lá no Bate-Pronto. Então deixa aquele like bacana, é muito importante, ó, V de vitória, porque a vitória é nossa, gente. O Brasil é nosso. Nós não podemos deixar um 4 ou 5 ou 11 querendo tomar conta do Brasil, achando que são donos do Brasil. O Brasil é do povo brasileiro. E essa turma aí tem que respeitar, porque eles são nossos empregados. Eles não mandam nada. Quem manda é o povo brasileiro. Essa é a verdade. Entendeu? Não adianta comprar lençóis, blindado, lenços para dar de presente para os outros, que não. A história é diferente. E se Bolsonaro falou entre 50, 30 milhões de dólares, 40 milhões, 50 milhões de dólares, falou 3, né? 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares e 50 milhões de dólares. Então, gente, segure na cadeia que provavelmente no futuro vem uma bomba pela frente, tá? Eu vou antecipar essa bomba. Essa bomba vai vir, de repente, não daqui de dentro, mas de fora. Aguarde, de repente, ver o Bolsonaro abriu bem o olho ali na hora de falar na revista. Gente, não me questiono. Eu vou falar aqui de 20 milhões dólares, 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Então, gente, ele tem informação, ele falou bem claro, eu tenho informação privilegiada, certo? Tem pessoas que gostam de mim e me dão informação privilegiada. Então, vamos aguardar?
vamos aguardar que provavelmente vem uma bomba aí para meter nego na cadeia, tá? Vamos aguardar. Presta atenção, anota que live é essa aqui que eu estou fazendo e daqui a algum tempo o que vai acontecer. De repente até o final do ano. Isso, Jesus Cristo, o poder está na mão dele. Aguarde, vamos lá. Escreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Acabei de postar meu canal pessoal no chat, tanto no chat do canal Brasil no Ponto News, quanto no chat no canal 100% Brasil. Inscrevam-se, né? Também vou postar o Ferreira 3.0, né? Os shorts dele estão bombando, que eu tô verificando aqui agora. Mas vamos lá, vamos aqui ao segundo tema desta live, né? Em Brasília, Jair Bolsonaro recebe assessor do governo Trump. Encontro aconteceu na segunda-feira. Nesta segunda-feira, o eterno presidente Jair Bolsonaro, nessa última segunda-feira, né, o eterno presidente Jair Bolsonaro recebeu Ricardo, o assessor sênior dos escritórios de assuntos do hemisfério ocidental no Departamento de Estado do governo do presidente Trump. O encontro aconteceu na casa de Bolsonaro, em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro estava com Jair Bolsonaro no momento em que Ricardo esteve no local. Mais cedo, no mesmo dia, ele recebeu o assessor americano no Senado. Uma foto do encontro foi publicada nas redes sociais pelo Eduardo Bolsonaro. Certo? Ele diz o seguinte, abre aspas, ontem um conselheiro sênior, Ricardo, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em sua casa, onde ele se recupera de uma cirurgia. Bolsonaro destacou as violações urgentes à democracia brasileira e os interesses dos norte-americanos na região. O Ricardo manifestou apoio ao eterno presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington, na capital dos Estados Unidos, fecha aspas, destacou o Eduardo Bolsonaro, certo? Pleno News, matéria única, enfim, pode mostrar, aliás, pode mostrar não, né? Eu tô tão acostumado, né, com aquela época, né? Pode mostrar. Não se preocupa que logo a gente vai estar um sistema aqui atrás. A gente vai voltar o sistema vai estar bem diferente aqui. Eu preciso de ajuda aí. Pessoal, o Pix está na descrição, hein? Uma TV aqui atrás da gente aqui, para quando ele destacar isso parecer aqui atrás, tá? Do lado da bandeira, a bandeira vai ficar um pouco mais para cá e vai aparecer aqui do lado já essa imagem das manifestações, das notícias que estão aqui, vai aparecer aqui atrás. Então, deixe seu like e compartilhe, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Vamos falar aqui. Na verdade, a esquerda entrou numa dizendo que o Eduardo estava mentindo, aquele negócio todo. Não é verdade. A verdade é que os americanos são diferentemente a justiça. Lá funciona. Aqui não funciona, mas lá funciona. E funciona bem. Eles estão buscando detalhes para sancionar o Alexandre de Moraes. Essa é a verdade. Certo? Estão buscando detalhes. Tu vê que eles não conversaram com o governo do Lula. Entendeu? Acho que conversaram com alguma coisa ali, mas não, entendeu? Não foi encontro com o pessoal do Lula. Porque o Lula veio viajando, né? Deu ruim em ISS aqui, ele viajou. Furou, meteu, abaixar a poeira é covarde, rapaz. Covarde também. Mas vamos lá. Então, eles vieram aqui no Brasil para conversar com Jair Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, sobre aquela história do comando, do PC, né? Sei lá como é que é. E para ver essas organizações como facção terrorista, uma coisa assim. Foi isso. Então, o Lula e sua quadrilha falaram que eram contra isso aí, porque não pode, porque não é verdadeiro isso aqui. Quer dizer, ele sempre defendeu o mal, a coisa que não presta. Sempre o Lula defendeu a coisa que não presta. E aquela quadrilha que está com ele sempre defendeu o que não presta. Então, assim, esses caras estão com 3 anos, quase 4 anos no governo, não tiveram projeto nenhum, meu amigo, é só roubalheira no governo Lula. É só ladruagem lá dentro, mais nada. Então, gente, o que temos aqui? Ele foi se encontrar com o Flávio Bolsonaro, depois foi se encontrar
com o Jair Bolsonaro. Levando a mensagem, o Bolsonaro falou ontem na Revista Oeste, nós estávamos assistindo, que ele não podia falar sobre o que aconteceu, lá que eles conversaram, não podia falar, mas que o encontro houve, o encontro, tá dizendo, enquanto foi, até o Bolsonaro falou que foi bem produtivo o encontro, tá dizendo? Então, gente, a verdade é que eles estão colhendo informação com calma, tranquilidade, calma e tranquilidade, para funcionar. O que é que acontece? Juntar o máximo de informações sobre o que acontece no Brasil, sobre essa censura no Brasil, sobre o que acontece no STF, sobre a eleição de 2022 lá de trás, porque eles têm mais informação lá da eleição de 2022 do que a gente. Tu lembra que eu falei no início aqui, que eu falei sobre 50, 20 milhões de dólares? Isso aqui não é de real, não. É 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, porque o Bolsonaro falou ontem, mais 50 milhões de dólares. E aí ele falou que não era para questionar e perguntar por que ele estava falando aquilo. Então, ele, como ele falou, tem informação privilegiada do que está acontecendo. Então, eles vieram ao Brasil para confrontar o que eles têm lá com o que está aqui. Já, isso aí entra já um trabalho do Eduardo Jair, de Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Ficou lá. Ele fala que ele ficou lá porque ele precisaria, mas ele ficou lá a convite da família Trump. Na verdade, foi essa. Vamos pela regra. Ficou lá, provavelmente conversou com o filho do Trump, o cara precisa ficar aqui. Tu não vai porque tu pode ser preso, tu pode perder teu passaporte, não vai poder mais vir aqui. Então, segura a peteca aí que as coisas vai ficar legal para o outro lado de você. E você só volta lá quando as coisas facilitar. Foi isso que ele fez. O Eduardo não ia chegar assim de uma hora para outra e pedir para se afastar do Congresso, perder 40 mil reais, 50 mil reais todo mês, durante esses 4 meses que ele vai ficar lá, e não ter um bom resultado. O resultado está vindo. Porque se essas pessoas vieram aqui, vieram porque ele foi lá. Paulo Figueiredo tem um contato todo dia, é dia sim, dia não, estou na Casa Branca lá, conversando com a assessoria do Trump, certo? Amigo, a coisa vai feder. Na verdade, eles pegaram o Alexandre de Moraes. Já pegaram ele. Falta pouca coisa para ser sancionado a lei magnífica contra ele. Ele sabe disso, que a coisa fedeu para o lado dele. Fedeu, certo? Fedeu para o lado dele. Onde ele estava falando, onde estava uma notícia aí, quem estava falando aqui, porque a embaixada do Brasil, que está no Brasil, dos Estados Unidos, ainda é do governo Biden, certo? E aí falaram assim, pessoal na brincadeira, falando, tudo bem, e se o Donald Trump resolver, já que o Bolsonaro não pode viajar para lá, resolver botar o Jair Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e aí, como é que fica? Quer dizer, aí não podia mais mexer com ele, não pode mais mexer com ele. Tá? Há esse luz no fim do túnel, que os Estados Unidos pode lançar o Bolsonaro. Quer dizer, era brincadeira isso aqui, mas pode ser um fundo de verdade. Pode botar o Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Certo? Ele vai ficar cercado de pessoas que falam inglês, porque ele falou que não sabe falar inglês, né? Mas vai ser cercado de pessoas que falam inglês. Então, gente, essa é uma realidade que pode acontecer. Entendendo? Aí ele, sendo embaixador dos Estados Unidos, aí ninguém pode mexer mais com ele, acabou. Ele se torna cidadão americano, entendendo? Acabou-se. Entendendo? Vai ter uma ideia que a segurança das embaixadas não é de brasileiro, é tudo de americano, é tudo do pessoal do FBI que vem de lá para os países, entendeu? É assim. Não é brasileiro que vai lá, tem serviço de segurança para a embaixada, não. Ali, a embaixada é território americano, entendendo? Território americano, entendendo? Então, gente, o que eu tenho para falar, parabéns ao Bolsonaro, que teve mais essa conversa, ele falou que não pode falar, não pode abrir a boca sobre isso aqui. Provavelmente são conversas secretas, conversas que não pode ser vazada, que foi conversado ali com ele,
Provavelmente ele estava ali com o intérprete, e mais o Flávio, e mais o Ricardo, que estava lá. Então, gente, vamos ver. Resultado vem e vem a cavalo, tá? Né? E o resultado vem e vem a cavalo, vem de pinote. Vamos aguardar aí o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Será que ele vai poder usar da cartão de crédito? Mastercard, Visa? Vai poder American Express? Aquele passaporte diplomata? Vamos ver. Será que ele vai continuar viajando, viajando para a Europa? Porque assim o Eduardo deixou muito claro. Quando os Estados Unidos sancionar, se tudo der certo, tudo encaixar como vai encaixar isso aí, e vai sancionar o Alexandre de Moraes, automaticamente a Europa inteira sanciona ele. Quer dizer, ele não vai poder também visitar a Europa, porque se ele visitar, será preso. E aí? Vamos aguardar. Estados Unidos é o caminho da nossa realidade. A nossa verdade poderia vir pelo Senado. Tudo seria resolvido pelo Senado. Não precisaria os americanos vir aqui tomar informação sobre essas sanções que pode vir a galope. Não é a cavalo, não, a galope também. Então, gente, vamos aguardar, o tempo vai passar, o tic-tac vai passar, e o Trump vai vir aí com só marreta, tá? Se liga só. O cara tem um serrote lá, como é que é? Uma serra, né? Uma serra. E o Trump tem um martelo grande lá, que é para dar na careca. Vamos aguardar que vem aí Jair Messias Bolsonaro, candidato a resolver. Se ele falou sobre os 30 milhões, sobre os 20 milhões, pediu para ninguém questionar ele porque está falando aquilo ali, aguarde, vamos aguardar. Falou que alguma interferência, falou assim por alto, teve alguma interferência dessa ONG na eleição de 2022. A gente quer apagar esse negócio de 2022, mas ainda não colou, ainda não. Estados Unidos voltou atrás de tudo isso aí, tá? Então, gente, deixe seu like, compartilhe, mas parabéns os que vieram, conversaram, bateram aquele papo bacana com o Bolsonaro, levaram informação privilegiada para o Donald Trump. Provavelmente ele mandou, deve ter falado, deve ter mandado o vídeo para o Trump, enviado o vídeo para o Trump, secreto, né? Porque não pode. Americanos, eles são totalmente diferentes. Se aqui no Brasil, já tinham falado lá para a Globo. Já tinham lá na Globo, eles tinham falado, o Alexandre de Moraes tinha dado entrevista para a Globo, porque eles gostam de aparecer. Ministro não tem que aparecer, tem que responder dentro do alto, ele ali tem que cuidar da nossa Constituição, preservar a nossa Constituição. Pelo contrário, eles rasgam a Constituição e ponto final com eles. Entendeu? Se esse Alexandre de Moraes, que vocês falam, salvou o Brasil, como o Jair Bolsonaro falou, se ele fala que ele salvou o Brasil, o que é que vai acontecer? Ele tem pura obrigação de andar na rua, e o povo tem que aplaudir ele. Tem que fazer manifestação e dizer, parabéns, você salvou o Brasil. Mas cadê a coragem? Amigo, quem tenta é medo, tá? Quem tenta é medo. O povo não perdoa isso aí, sabe de que lado está o STF, sabe de que lado essa quadrilha se formou ali dentro, como o governo Lula é mandado, quem manda é o STF, esse churrasquinho de final de semana, quem manda é o STF, não é o STF, é o Alexandre de Moraes, mas pelo STF. Então, as sanções elas vão vir. Aguarde o tempo dele, tá? Se ele. Deixe seu like, compartilhe, vamos que vamos, tá ok, gente? Parabéns ao Bolsonaro, que recebeu, conversou e falou a verdade. Ele usou o João 832, secretamente. Provavelmente, pendrive, botou ali o vídeo para chegar nos Estados Unidos. O Donald Trump viu o que o Bolsonaro falou. Para isso, deve ter um relatório, né, do que ele teve falado ali secretamente. Então, meus amigos, deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Temos live nesse canal Brasil no Ponto News, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, Brasil no Ponto News e 100% Brasil estão coladinhos um com outros aqui. E vamos que vamos, tá ok? Exatamente, né? Agora, falando, né, comentando sobre essa reunião, né? Sobre essa reunião que aconteceu
entre o eterno presidente Bolsonaro e o Ricardo, né, que é o representante dos Estados Unidos, que se encontram ou se encontrou no Brasil. Até acho que foi embora. Acredito que já foram embora, né? Mas essa reunião foi ultra secreta, né? O que deve ter sido debatido? Tá? Eu estou especulando aqui. Tá? Porque disseram, né, a velha imprensa daqui do Brasil, né, disse que não, que eles vieram, né, o representante dos Estados Unidos vieram somente para tratar relacionado, né, sobre assuntos relacionados à segurança pública, certo? E o que acontece, né? Eles até falaram sobre o assunto, né? Eles até comentaram sobre o assunto, mas o ponto é que o que foi tratado, né? O que foi tratado nessa reunião entre Bolsonaro e Ricardo, né? Eu não tenho dúvida que foram justamente as sanções contra o Alexandre de Moraes, né? Por que eu digo isso? Porque não teria motivo, né? Não teria motivo para que eles trouxessem um integrante do Departamento de Sanções ao Brasil, né? Eu já disse isso, né, no passado. Volto a relembrar. Parece que, no mínimo, 4 departamentos do governo Trump estavam discutindo sanções não só a Moraes, mas também a outros integrantes do Brasil, né? E para vocês terem uma ideia, que os representantes dos Estados Unidos vieram primeiramente falar com o Flávio Bolsonaro, né? Por mais que o Flávio Bolsonaro tenha dito que o assunto era a segurança pública, né? Até porque os próprios representantes dos Estados Unidos disseram que tanto o Comando Vermelho quanto a PCC, né, são terroristas, né? Tem integrantes terroristas, né? O desgoverno PT disse que não, né? Não devamos reconhecer que Comando Vermelho e PCC são terroristas, né? São movimentos, por assim dizer, terroristas, né? Quer dizer, novamente o desgoverno PT protegendo criminosos, né? Mas isso não é novidade, né? Isso é novidade para a gente. O ponto é que foi discutido sobre segurança pública, claro, mas o mais importante, né? O mais importante aqui por que eles trariam um representante de sanções ao Brasil. Né? Se a história era outra coisa. Com certeza foi discutido sobre as sanções novamente, né? Não só a Alexandre de Moraes, mas a outros integrantes, né? Daqui do Brasil, né? A gente espera que o Trump acione a lei Magnitsky. Acho que está tudo pronto já. Né? Só veio aqui para exatamente, detalhar alguma coisa. Mas essa vinda do representante dos Estados Unidos no Brasil não foi à toa, pessoal. Não foi à toa. Não achem não achem vocês que os Estados Unidos, representantes dos Estados Unidos, sairiam daqui no país para virem ao Brasil, né? Sem qualquer circunstância provavelmente aparente, né? Não teria o porquê, né? Não teria o porquê eles trazerem, né? O governo Trump trazer representantes ao Brasil, ainda mais nesse momento. Agora, pelo que eu soube também, né? Que recentemente o Trump estava conversando com o Eduardo Bolsonaro, né,
Além disso, também o Steve Bannon, né, comentando sobre o bloqueio do X no Brasil, né, o que era absurdo. O próprio Trump disse na época que não fazia sentido o que estava acontecendo. Né? Quer dizer, uma rede social bloqueada, né? Quer dizer, uma rede social que se igualou, né? Uma rede social bloqueada no Brasil, o Brasil que se igualou com Coreia do Norte, China, entre outros regimes totalitários. Então, o Trump disse o seguinte, com certeza deve ter conversado com o Eduardo Bolsonaro, dizendo o seguinte, né, que condena o que aconteceu nessa questão da rede social X, né? Até porque a gente sabe, né, pessoal, que todo regime comunista, todo regime totalitário começa com o cerceamento da liberdade de expressão, né? Tem aquela máxima também de que todo regime comunista, todo regime totalitário começa com desarmamento. É verdade, mas também tem um outro lado, tem também o lado da liberdade de expressão, né? A arma, ela é uma liberdade individual, quanto à liberdade de expressão, é o direito de falar, né? Irrestritamente, né? Quando há distorções, a justiça está ali para corrigir o que aconteceu de errado, né? Mas a gente não pode confundir, as coisas, né? Quando se é liberdade de expressão ou quando não é, né? Que eu sempre defendi aqui foi justamente a liberdade de expressão irrestrita, né? Agora, quando a pessoa vai no sentido, né, de difamar, de xingar os outros, realmente você não tem que debater, né? Os Estados Unidos é exemplo nessa questão de liberdade de expressão, por mais que o Trump tenha assinado um decreto em prol desse direito, né? Quer dizer, eu acredito que os Estados Unidos não tem muito com que se preocupar nesse sentido, né? Mas, novamente, pessoal, o governo Trump não traria representantes ao Brasil, porque disseram a velha imprensa, né? Veículos de imprensa disseram que não, né? Que eles estariam aqui somente para conversar sobre segurança pública. Mas falar sobre segurança pública justamente com opositores, né, parece que os representantes vieram muito mais falar com opositores do que propriamente com o governo PT. Não que não tenha conversado, né, mas parece que já há um desalinhamento, né, que mais cedo, mais tarde, ocasionará nessa elevação de tensões entre Brasil e Estados Unidos. Não é nem entre Brasil e Estados Unidos, é entre o STF e Estados Unidos. Exatamente, de governo PT, STF, porque o Brasil atualmente está sendo desgovernado, pessoal. Está sendo desgovernado, né? E o Trump sabe disso. O Trump disse recentemente o seguinte, né, que o Brasil está enriquecendo, cobrando taxa dos Estados Unidos. Quer dizer, é justo isso? Né? Quer dizer, a imagem do Brasil cada vez mais queimada, se deteriora. Porque não tem outra, pessoal. Porque não tem outra. Né? Quando o TSE elege um criminoso, e esse mesmo criminoso não apresenta um projeto de país, não apresenta uma obra sequer, não apresenta teto de gastos, tem como levar um país desse a sério? Não. Tanto quanto TSE só existe no Brasil. Se você explicar sobre essa corte para norte-americanos, para estrangeiros, e não vão saber sobre do que se trata. É verdade. Então, resumidamente, é isso, pessoal. Né? Acredito que essa reunião secreta, né, aconteceu no intuito de provocar as sanções ao Alexandre de Moraes, né? Não tenho dúvidas, pessoal, que o próprio Alexandre de Moraes está com medo do que pode vir lá da terra do tio Sam,
Tá chegando a hora. Então, afinal de contas, o Elon Musk, que fazia parte do governo Trump, já sabe sobre tudo que está acontecendo no Brasil. E o Musk postou uma foto do Alexandre de Moraes enjaulado. Por que será, não é mesmo? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Lembro que o Elon Musk faz, né? Ele vai deixar o governo Trump agora, né? Mas ele faz parte do governo Trump, né? Isso. Então ele está concedendo ali informações privilegiadas ao presidente norte-americano, né? Agora, mais cedo ou mais tarde virão essas sanções contra Alexandre de Moraes, mas não vai ser só contra Alexandre de Moraes. Tenho certeza que muitos outros nomes serão atingidos pela lei Magnitsky. Enfim, era isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like e compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento. Gente, não esquece do Pico, tem um Pico na descrição do vídeo. Se puder ajudar a gente, ajuda a gente. É muito importante, tá, gente? É muito importante só a inscrição do seu compartilhamento. Tá, gente? Se inscreva, deixe seu like. Todos os links dos outros canais estão na descrição do vídeo. Tem o Pix que está na descrição do vídeo também, nos dois canais, é muito importante. Palavrinha aqui, curtindo aqui, que está no Salmo 117. Salmo 117. E diz assim: louvarei ao Senhor e a todas as nações. Louvarei a todos os povos, tá entendendo? Então, todos os povos. Nós somos Donald Trump, tá aqui agora. Porque já que o Senado se acovardou para o STF, temos que contar Donald Trump, tá? E os pessoas de direita. Se inscreva, deixe seu like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento, e vamos que vamos. Exatamente, vamos aqui ao último tema desta live, né? Vamos falar sobre o vídeo, né, que viralizou do Nicolas Ferreira, tá? Elucidando o escândalo do INSS. Vai vendo, Brasil. Voltou a viralizar, hein, pessoal? Já em um dia, né, no vídeo, né, abre aspas, nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Isso aí, fecha aspas, né? Isso aí. Enfim, matéria que está no jornal Pleno News, mas, segundo informações, né, mais de 60 milhões já passaram. Mais de 60 milhões. Mais de 60 milhões. Então, é o que foi que eu disse, isso, né? Passaram pelo vídeo do Nicolas Ferreira, né? Vamos seguindo aqui. Aliado de Lula prepara um dossiê que liga a gestão Bolsonaro ao caso INSS. Vai vendo, Brasil. Nós queremos ver isso aí. Aí sim. Aí nós vamos querer ver isso aí. Prepara o dossiê que tu vai meter a Dilma na cadeia, tá? Aprende isso. Isso do Bolsonaro. Vai lá. Agora, voltando ao assunto aqui do Nicolas, né? O desgoverno do PT prepara a reação ao vídeo do deputado sobre INSS. Pleno News. E o desgoverno do PT atribui o sucesso do vídeo do Nicolas ao algoritmo das redes sociais. Né? Enfim, Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Revista Oeste. E Câmara deve ouvir presidente do INSS e cobrar ressarcimentos a aposentados. O requerimento de convite do deputado Evair, do PP, Espírito Santo. Documento tramita na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. E sobre a fraude do INSS, aqui eu vou tirar, né? Aqui não compensa, não. Sobre a fraude do INSS, a PF apreende documentos que apontam ligação entre lobista e ex-diretores da instituição. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó, fraude no INSS, entidade investigada tem mais associados que Palmeiras, São Paulo e Corinthians somados. Meu Deus do céu. Revista Oeste. Vamos seguindo. Ainda falando sobre a fraude do INSS, deputado protocola novo pedido de impeachment de Lula. Tá na hora, né? Evair também pede a suspensão dos direitos políticos do petista por 8 anos. Isso aí.
Tá na hora de a gente usar a verdade. Quer dizer, tornar o Lula inelegível. Se fosse o Bolsonaro. Vamos seguindo aqui, ó. INSS abriu exceção de segurança para sindicato do irmão de Lula. Meu Deus do céu. Revista Oeste. Por fim, aqui, Bolsonaro alertou sobre a fraude no INSS com o PT. Né? O eterno presidente avisou aposentados sobre os riscos de eleger Lula. Revista Oeste. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Gente, se vocês ainda não viram o vídeo do Nicolas, logo a gente vai postar ele aqui no canal. Mas, se você vai entrar lá no canal dele, já tem mais de 1 milhão e poucas mil pessoas que viram lá o vídeo dele. Fora o Instagram e o outro canal que repetiram, tá entendendo? Chega a segunda informação que a gente teve aqui, a 60 milhões de pessoas já viram o vídeo do Nicolas. Tá entendendo? Então tem tudo para bater aquele recorde daquele outro. Teve 4 bilhões de visualização de pessoas que viram. Então, o que acontece? Realmente o Nicolas fala uma verdade. Nós estamos diante do maior escândalo, é igual a Lava Jato, ou pior do que a Lava Jato. Isso aí. Porque roubaram muito, roubaram os velhinhos. Segunda informação, a primeira informação que a gente teve foi que seria de 6 bilhões. Meu amigo, quando mexeram lá em tudo, chegou a 90 bilhões de reais. É muito dinheiro, tá, gente? Agora, o meu questionamento, o vídeo do Nicolas está arrebentando aí, pessoa comentando, já fui comentado agora há pouco na Revista Oeste aqui. O que a gente não entende é o seguinte: quem vai pagar a conta? Quem é que pessoa que encheram o carro de carros, móveis, apartamentos, pegar todo mundo, mete na cadeia e leiloa os bens, inclusive do irmão do Lula, que também está devendo à justiça, vai meter na cadeia. Todo mundo. Inclusive o Lula tinha que voltar para a cadeia. Porque lugar de covarde, como esse governo tem aí, covardia que faz com o velhinho. Isso é covardia, Lula. Tu era para chegar lá, turma, não deu para mim. Isso foi o fio para me sair daqui, tá vendo? Entrega o teu cargo, cara. Entrega o teu cargo. Seja homem. Saia limpo da história. Se não, agora a CPI. Por que não assinaram a CPMI? Os PT, a esquerda não fez isso. Porque são covardes também. Porque eles têm um rabo preso. Eles sabem que o Frechico, que freio de freio não tem coisa nenhuma, 80 anos de idade, mas está lá na teta do governo. Está do Frechico, irmão do Lula. Que ele vai terminar dizendo que o Frechico não é irmão dele, que ele não sabe de nada, né? Vai dizer que o Frechico também não é irmão dele. Que o apartamento era filho do amigo dele. Não tem negócio de Lava Jato. Então, o Lula voltou para a cena do crime, como diz o Geraldo Alckmin. É mais ou menos isso. É vergonhoso isso aí. Dizendo, vergonhoso. O escândalo do INSS, se o povo brasileiro tiver vergonha na cara, como tem vergonha na cara, eu acredito que o povo brasileiro, que é honesto, que sai de manhã para trabalhar, chega 10 horas da noite, ali de repente com uma comidinha para os filhos, para a esposa, cansado, sai 5 horas da manhã para trabalhar, e aí vê o seu dinheiro, a corrupção deslavada, a pessoa de idade que trabalharam a vida inteira, agora estão sustentando essa quadrilha. Isso é quadrilha. A Polícia Federal tem que pedir a prisão de todo mundo, geral. Tem um tal do careca. Careca do INSS. Quem será esse careca, hein? Antigamente existia o japonês da Federal. Agora vamos dizer, quem será esse careca do INSS? Teve um policial federal. Antigamente existia o japonês da Federal, agora existe o careca do INSS. Vamos descobrir quem é esse careca, né? Eu não sei quem é. Careca me leva a uma outra coisa. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Quem seria esse careca? Tem um policial federal que trabalhava no aeroporto, policial federal corrupto também, tá? Pegaram na casa dele cerca de 20 milhões de dólares, mais ou menos assim, ou 2 milhões de dólares. Sei quanto é que foi, mais ou menos, 20 milhões de dólares. Pegaram na casa dele. É muito dinheiro, cara. O dólar é mais fácil de você desviar. Pode, por exemplo, estar no banco e ir depositando aos pouquinhos, tá vendo?
É mais ou menos isso. Eles fazem isso aí para não pegar, porque dinheiro brasileiro é complicado. E tá aí o maior escândalo do século. Esse é escândalo do INSS. E ele procurou, esse cara é uma covardia tão grande com essas pessoas, que ele procuraram os velhinhos que já não sabem mexer na internet. Aquele negócio do meu INSS, aquilo ali é um desafio, uma paciência total, porque você bota ali, todo o tempo dá errado. É erro. Dá erro. Ah, não. Fala que você tem que entrar através de um banco para você ter acesso ao meu INSS. Tu tá entendendo? Como é de uma covardia tão grande ali. Eu digo porque eu já tentei entrar lá, que tenta e diz que a sua senha passada expirou, você faz uma outra senha, e aí, blá, 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 para você saber, quer dizer, já vem descontado o cara, quanto é que eu recebo por mês? É o salário mínimo, R$1.500, aí o cara recebe 1.200, já fizeram empréstimo no nome do cara, é tudo de quadrilha, é tudo de quadrilha. E o Lula, ele não pode nem reclamar quem está falando aqui disso. O Lula é considerado o maior corrupto do planeta, certo? Então ele só falou o que o Geraldo Alckmin falou. Voltou a cena do crime, só isso. Estou mentindo? Quem falou foi Geraldo Alckmin. O vídeo tá aí. Tem até esse vídeo salvo aí, para depois vir negócio de palhaçada que não falou isso aqui, porque tem um negócio terrível de dizer que não falou. Barroso falou que ele não falou, perdeu o Mané numa mola. Nós ganhamos dos bolsonaristas. Quer dizer, ele falou que ele não falou nada disso. A internet está aí. Ele falou, está aí. O Barroso falou. Mas ele falou que ele não falou. Perdeu o Mané, ele não falou nos Estados Unidos, ó, quando ganhou as eleições, perdeu o Mané numa mola. Ele falou isso aí. Agora é outra história, Barroso. Perdeu o Mané, o passaporte. Essa é a história. Se liga só. Carimbo tá chegando aí, tá? Carimbo. Chegando. E vamos descobrir quem é esse careca do INSS. Alguma coisa... Será que alguma coisa tem alguma... Será que tem alguma coisa com aqueles 20 milhões que o Bolsonaro falou? Será que tem alguma coisa a ver com aqueles 50 milhões de dólares que o Bolsonaro falou que não era para questionar ele? Será que tem a ver com aqueles 30 milhões? Sim. Nós temos que descobrir quem é esse careca do INSS, que é o cara lá que fazia as gambiarras lá dentro do INSS. As gambiarras não é gambiarra, não. Eu falei uma questão aqui da tranquilidade, mas é a ladruagem roubalheira mesmo, tá, gente? Roubalheira do INSS, roubaram os velhinhos. Entendeu? Então, gente, bem a eleição de 2026 aí, pense bem se você quer essa esquerda no poder. Entendeu? Pense bem. Bolsonaro foi muito inteligente quando ele falou: vocês, alertou todo mundo, vocês vão sentir falta de mim. Tem uma PEC 871, eu acho que é isso, se eu estiver errado. 871, que o Bolsonaro fez essa PEC, da PEC 871, para que não seja nada descontado através de sindicato, posto de sindicato, acabar com essa aberração com o povo brasileiro que tem que trabalhar um dia para encher falar esses caras aí. Aí voltou o governo Lula e diz assim: agora arregaça aí, tá vendo? Tá aí. Tem que ir todo mundo para a cadeia, tem que tomar os bens de todo mundo que roubou, o Zelinho roubou o INSS. E parabéns, eu só vou dizer assim, nota 10. Vou dizer assim, pô, Nicolas, parabéns pelo vídeo sensacional que ele fez. E eu tenho certeza que amanhã, até no final de semana, cerca de 4 bilhões de gente, o mundo inteiro já viu isso aí. Ele é muito bom para fazer, tem uma comunicação muito boa com a população. Gente, é isso. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes e fora essa quadrilha que roubaram os velhinhos no INSS. Prender todo mundo. Carlos Lupe, foge. Foge, meu filho. Porque teu final é na cadeia, tá entendendo? Tá. Se liga só, tá na cadeia. Porque sabia, eu sabia, mas não... Tu sabia, tu tinha que ter interrompido isso. Mas como tu tá dentro do governo do quadrilheiro lá, aí tu não fez. Escreva, compartilhe, deixa o seu like. Então, ok, gente? Vamos lá. Exatamente, né? Mas eu tenho que fazer uma menção às lives anteriores, né? Ao qual eu exigia que os deputados de direita
apresentassem um pedido de impeachment do Lula, o que era o mínimo que deveria ser feito nessa história. Eu sei que agora o que se discute, né, na oposição é justamente a CPMI do INSS, né, mas a direita teria que apresentar o impeachment do Lula. Né? Por que isso não foi feito antes? Por que isso não foi feito desde o começo? Né? Porque esse escândalo ele não pode ser escanteado. Não pode ser. Ah, mas o Hugo Mota está sendo contra a CPMI do INSS, o desgoverno do PT está sendo contra a CPMI do INSS. Né? Não é o caso, certo? Se a CPMI está travada, então vamos direto para o impeachment. Não tem outra. Ah, mas o impeachment também pode não ir para frente. Certo. Mas a direita tem que fazer sua parte. Então é importante que um deputado venha apresentar o impeachment. Ah, mas não tem assinaturas suficientes. Ah, o projeto pode não ir para frente. Né? Eu já comentei isso aqui. Né? O mínimo tinha que ser feito, que é o quê? O afastamento do Lula, o impeachment do Lula. O pedido de impeachment tinha que ser apresentado. Porque é imoral, é vergonhoso, é inescrupuloso que o desgoverno do PT diga que o escândalo do INSS tem a ver com o governo Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro já saiu do governo desde o fim de 2022. O escândalo só vai estourar agora, em 2025. Para vocês terem uma ideia do absurdo. Eles querem acusar o Bolsonaro de fazer o escândalo no INSS, sendo que ele apresentou uma PEC para evitar que isso acontecesse. Foi derrubado pela esquerda, pelo PT. Tá? O PT não queria que esse projeto que o Bolsonaro aprovava fosse para frente. Derrubado. O próprio Bolsonaro disse em um dos debates, em 2022, alertou os aposentados, pessoal, se vocês aposentados votarem no Lula, sabem que serão prejudicados. E ele não estava errado, ele estava certo. Tá aí, agora aí, ó. Tá aí. Porque o que está acontecendo? O que está acontecendo é justamente o que o Bolsonaro previu no passado. Né? Mas, pessoal, quem é que está surpreso? Porque eu não estou. A velha empresa daqui do Brasil está ignorando, está fazendo de conta que não está acontecendo qualquer tipo de escândalo, está tudo bem, sendo que não está. Né? Se o desgoverno do PT está demitindo ministros, é porque está sendo pressionado. Quer queira ou não, a oposição está pressionando o Lula. Né? Porque não tem outra, pessoal. Né? Enquanto esse escândalo estiver à tona, estiver sendo muito comentado, né, o desgoverno sai prejudicado. Não tem outra. Né? E por diversas vezes o desgoverno PT quis abafar o que aconteceu no INSS. O escândalo não é de hoje, não. É desde 2023 o Carlos Lupe ficou sabendo. E o que Carlos Lupe fez? Nada. Coisíssima nenhuma. Então o lugar do Carlos Lupe deveria ser na cadeia. O Lula também. Por que Carlos Lupe não foi preso? Porque é comparsa do Lula. É companheiro do Lula. Ou você não sabe disso? É companheiro, é comparsa do Lula. Ah, mas foi afastado agora.
amigão, é amigão. O Carlos Lupe é amigão, é assim com o Lula, é assim. É assim com o Lula. Não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente negar isso. Né? Agora, novamente, dizer que o que aconteceu no escândalo agora do INSS, dizer que foi por conta do governo Bolsonaro. Ele não assume responsabilidades, covardes. Pessoal, o Lula é um sem vergonha por dizer isso. O desgoverno PT é sem vergonha por apontar esse tipo de situação. Na verdade é que estourou no governo dele, o negócio do INSS. Estourou no desgoverno dele e o Lula tem que pagar. Tem que pagar pelo que fez. Porque, quer queira ou não, o que parece pra gente é que o Lula já sabia que estava acontecendo ladruagem no INSS. Agora que o caso estourou, o Lula está demitindo Carlos Lupe, presidente do INSS. Mas quem garante que esse novo presidente do INSS não seria tão corrupto quanto o que saiu? Porque por mais que o desgoverno do PT fale em ressarcir os aposentados e pensionistas, não quer dizer que isso vai ser concretizado. Já falei na live anterior, volto a falar novamente. Eles falam que vão ressarcir, mas será que isso vai para frente? Porque a oposição vai até pressionar. A oposição vai até pressionar para que os aposentados sejam ressarcidos. Mas será mesmo que o desgoverno... Da onde é que vem esse dinheiro? Da onde vem esse dinheiro? Será que isso vai se cumprir? E tem também esse detalhe, né? Da onde é que vem esse dinheiro para pagar esse pessoal? Porque dinheiro não nasce árvore. Agora o desgoverno quer criar mais auxílios. Eu fiquei sabendo disso, que o desgoverno quer criar mais auxílios. Quer dizer, quer tornar cada vez mais as pessoas dependentes do Estado. Comprar votos, é compra de voto, tá? Enquanto isso, não há liberdade, não há uma liberdade plena. Porque enquanto as pessoas estiverem presas ao Estado, atreladas ao Estado, com certeza as liberdades serão tolhidas ou vilipendiadas. Porque o assistencialismo, pessoal, eu sei que o que eu vou dizer aqui vai desagradar, mas faz parte. O ponto é que assistencialismo é uma forma de comunismo. Não tem outra, pessoal. Se a pessoa quer liberdade mesmo, que ela trabalhe. Que ela trabalhe, até porque o melhor programa social é emprego. Não é Bolsa Família, essas coisas. Bolsa Esmola, não é auxílio isso, auxílio aquilo. O Estado é o problema, não a solução. A gente tem que seguir a máxima do Ronald Reagan. Enfim, era isso, pessoal. Inadmissível o que aconteceu no INSS. Volto a dizer, com certeza a gente trará mais novidades daqui para frente sobre o que acontecerá, mas, ao que parece, o Hugo Mota não quer a CPMI do INSS. Quer dizer, novamente alinhado com Lula, aliado com Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, assim que surgiu a notícia do escândalo do INSS, quis prender Fernando Collor. Cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Já mandou ele de volta lá para o apartamento com... Vergonhoso. De 9 milhões de reais. Quis prender para fazer uma cortina de fumaça, para que as pessoas não falassem mais sobre o INSS. Pelo contrário, aí que o pessoal falar, vergonha, hein? Que vergonha, Alexandre de Moraes. Mas o que esperar de um sujeito que atua de forma criminosa, de forma também, a passar um pano, para o desgoverno do PT, que é o desgoverno que ele elegeu,
é o desgoverno que o Alexandre de Moraes sempre quis, né? É o governo do sonho do Alexandre de Moraes, é o governo Lula, governo entre aspas, né? Isso, né? Vamos lá. Enfim, era isso, pessoal, né? Que eu tenho para dizer, né? A prestar meu repúdio ao desgoverno do PT, isso. Né? Que tá atuando, né? Tá atuando de forma inescrupulosa, né? E outro detalhe, gente, rapidinho aqui, só falando de que me lembrei agora. Toda vez que acontece uma explosão aqui, alguma coisa, ele foge do país. Ele foi agora para a Rússia, manda janja, para dizer que não está acontecendo nada no Brasil. O Brasil está explodindo, a anistia está aí para ser votada, ele foge. Então, são tipo de pessoas que covarde. Agora, Glauber Rocha, vamos lá. Teu mandato será cassado, meu amigo, não tem pra onde correr. Todo poderoso já falou. Pessoal, depois de um escândalo desse, o que me surpreende mesmo, é lógico, né? Que a gente está focando na anistia nesse momento, né? Mas seria importante que houvesse manifestações nacionais para derrubar o Lula. Tem que derrubar. Para derrubar o Lula por conta não só desse escândalo, mas por conta de crimes passados. Tá? Pessoal, isso aqui é vexatório para o Brasil. Vexatório. Né? Mas qual foi o recado que Alexandre de Moraes concedeu nas eleições de 2022? O crime compensa, elegendo Lula. Até porque o próprio Lula falou que não, Comando Vermelho, PCC, não são movimentos, por assim dizer, terroristas. Uhum. Quer dizer, novamente o governo PT protegendo o criminoso, mas fazer o quê, né? O pessoal que a esquerda sempre esteve ao lado errado dos malfeitores. Por exemplo, ele defende o Hamas. O Hamas fez o quê? Com aquelas pessoas no dia há 2 anos atrás aí. Agora o Lula está na Rússia. Fugiu, né? Zelensky falou que, olha, não quero você aqui no meu país, vou embora. Exatamente, né? Netanyahu também foi embora. Tá faltando o Trump. Qual é a mensagem que passa ao mundo? É que o Lula está apoiando o Putin nesse conflito lá no leste europeu. Não tenham dúvidas quanto a isso. Para meu repúdio ao desgoverno do PT, né? Meus parabéns à oposição pelo vídeo aqui sobre o escândalo no INSS, né? A gente espera, né, que cada vez mais, com esse escândalo, cada vez mais haja uma desidratação do desgoverno PT. Se é que a gente pode até comentar, né, que esse desgoverno não teve 60 milhões de votos. Né? Se não teve 60 milhões de votos, né, não há o que desidratar nesse momento. Né? Mas, de qualquer forma, vídeos assim vêm muito a calhar, né? Até porque acrescentam ainda mais para denominar esse desgoverno do PT como um criminoso. Né? Quer dizer, a gente já sabia disso antes, né? Mas com esse escândalo do INSS, né, acaba que escancarando cada vez mais que esse desgoverno do PT está fazendo um desserviço ao Brasil. Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então, se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Na descrição do vídeo tem um Pix, se você puder ajudar a gente, ajuda a gente. Se não puder, tá aquele like. Aquele like faz a gente, fortalecer cada vez mais nosso canal, é muito importante. Mais pessoas vão ver o nosso canal. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes tem um bate-pronto, que são as últimas notícias aí para a gente finalizar. Vamos ao bate-pronto, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Né? Vamos lá, então? Cardeais receberam dossiê pró-escolha de Papa conservador. Pleno News. Inclusive, ainda falando sobre o conclave, né? Tem aqui uma notícia, né? Após primeira votação, fumaça preta indica que Papa não foi escolhido. Por enquanto não foi escolhido, pessoal. Né? Mas prevejo que para amanhã, provavelmente tenhamos o novo Papa
para a Igreja Católica, e a gente espera que seja um conservador, né? Até porque a Igreja Católica precisa de mais rigidez, né? Pode ser um brasileiro, o pessoal está postando muito lá fora, mas isso aí é um brasileiro. Eu sou católico, né? E espero que a igreja, né? A igreja se reorganize, né? Nesse sentido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Agora falando sobre CBF e STF, né? Tá aqui, ó. O presidente da CBF será convidado para explicar a relação com Gilmar Mendes. Convite foi aprovado pelo Senado. Glória a Deus. Falei que tinha notícia aqui no final, né? Vamos lá. Vamos lá. CBF, Gilmar Mendes, aí, rapaz, sei lá, por exemplo. Isso aí vai dar impeachment de gente aí, tá? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Lembrando que o Lula não vai só até a Rússia, vai também até a China, hein, pessoal? De novo? Vai de novo até a China. Tarcísio lidera intenções de voto ao governo de São Paulo. Show de bola. Não tem outro nome, né, pessoal? STF marca datas para ouvir testemunhas de réus do Núcleo 1. Teve uma queda aqui rapidamente no 100% do Brasil, mas estamos de volta. Moraes abre instrução de processo contra Bolsonaro e outros réus por suposta tentativa de golpe. Que golpe é esse que não tem forças armadas, que não tem armas, não tem nada. Tem líderes? Tinha um táxi velho lá para ir, um Fiat 147. Quer dizer, doideira total. Cadê a minuta que não aparece? Contas de luz ficam mais caras em maio. O que o Lula está fazendo a respeito? Nada. O pobre que se lasque, tá dizendo? Vamos lá. Pais dos pobres, não. Isso é um... Estados Unidos resgatam opositores de Nicolás Maduro da Embaixada da Argentina em Caracas. Resgatou? Resgate. Resgate. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Mota garante a aprovação do aumento de cadeiras na Câmara. Isso é um covarde, rapaz. Esse Hugo Mota, eu vou te falar novamente. Para que nós precisamos de mais deputados que estão lá não fazem porcaria nenhuma? Alguns fazem muito pouco. Se inscreve e compartilha. Vamos lá. Em viajar a Mota Rússia, vai para cadeia, o Mota também. Preste atenção nessa notícia, hein, pessoal. Ó, em viagem à Rússia, Lula vai se encontrar com Putin e com comunistas de Cuba e Venezuela. Covarde, é um covarde. Covarde. Novo ministro deve explicar repasse de 132 milhões a ONGs ligados a sindicatos. Vamos aguardar. Tem gente que é preciso ir para a cadeia, gente. Projeto de lei proíbe descontos e benefícios do INSS. Agora? Agora que faz a casa caiu, né? Vamos lá. Projeto que aumenta vagas na Câmara pode gerar 34 deputados estaduais a mais. Que vergonha, hein, pessoal? Vamos seguindo aqui, ó. Esse aqui eu vou pular. Vamos verificar que se tem mais alguma novidade? Vamos lá, então. Urgente, pessoal, urgente. CCJ aprova trancamento de ação contra a ramagem no STF. Isso, parabéns. Aí. Isso aí é isso que tem que fazer. O STF não manda nada, isso é problema do Congresso. O Banco Central elevou juros a 14,75%. Aumentou o juro. Que o problema era o Roberto Campos Neto, né? E o Galibo, como é que tá lá? Será que o Lula vai criticar ele? Vai vendo, Brasil, vamos ver. Vamos seguindo aqui, eu vou verificar aqui se tem alguma novidade. Tá? Vamos lá. Meme gerado por inteligência artificial faz brincadeira com Lula, Janja e Dino. Meu Deus do céu. Vamos seguindo aqui, verificando se tem mais alguma novidade. Escolha do Papa, 2 cardeais faltam do conclave. Bolsonaro manda recado ao STF em manifestação pró-anistia. Abre aspas, anistia é ato privativo do parlamento, fecha aspas. Sim. Inclusive o Marco Aurélio também já falou sobre isso. Exatamente. Revista Oeste. Vamos verificar aqui se tem. Vamos verificar aqui se tem mais alguma notícia. Se tem mais alguma novidade. Bolsonaro diz que, abre aspas, se o Congresso aprovar a anistia, ninguém deve se meter, fecha aspas. Não deve se meter coisa nenhuma.
STF marca datas para ouvir testemunhas de réus do Núcleo 1. Então, gente, é isso. Então era isso, pessoal. A gente espera que o novo Papa seja escolhido amanhã ou depois de amanhã, né? É provável que seja amanhã, né? Mas a fumaça preta ocorreu, né? Às 16 horas no horário de Brasília. Hein? Isso aí. 16 horas no horário de Brasília. Inclusive tinha uma brasileira lá falando, né? Falando em pleno Vaticano, né, pessoal? Enfim, é isso, né? Então, vamos acompanhar os próximos desdobramentos. Isso aí. Né? Não só do Papa, próximo desdobramento, Papa, mas também do cenário político. Voltamos na sexta-feira. Gente, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, sempre colocando Ele em primeiro lugar, porque Ele é fiel, isso nunca vai te trair. Voltamos na sexta-feira, Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos, muito obrigado por que acompanhar a nossa live aí. Qualquer coisa pode ver os nossos shorts aí que tá rolando aí na internet. Se inscreva, compartilhe e até lá. Boa noite a todos, fiquem na paz.